Olá, esta é a aula sobre engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então, nessa aula, nós vamos ver toda a parte construtiva dessas engrenagens, o que nós utilizamos, quais são as dimensões que nós utilizamos para a fabricação dessas engrenagens, qual é o tipo de perfil, tudo isso que a gente precisa para fabricar essas engrenagens. Então, primeiro a definição, primeiro as definições principais. O perfil do dente de engrenagem, ele é um perfil que foi desenvolvido ao longo do tempo para engrenagens de dentes retos e para as outras também, que chama-se perfil evolvente. Este perfil é construído a partir de uma curva que foi estudada há muito tempo, foi evoluindo, que é a curva que a gente utiliza para a fabricação dos dentes. Muito bem, vamos falar então sobre esses dentes, as distâncias, as dimensões desses dentes. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre os passos. Primeiro vamos dar uma olhada aqui neste desenho, vamos entender este desenho. Aqui estão representadas então duas engrenagens. Aqui a minha engrenagem motora, que tem a velocidade angular ômega 1, e aqui a minha engrenagem movida, que tem a velocidade angular ômega 2. Vamos convencionar, chamar a engrenagem menor de pinhão. Tá? E a engrenagem maior, ou a gente chama de coroa, ou simplesmente de engrenagem. Tá? Só para a gente separar então. Então, o pinhão é normalmente a engrenagem de entrada do conjunto. E a engrenagem é a engrenagem de saída. Então, vamos observar que aqui só foi marcadas as mesmas distâncias. Para o pinhão, eu chamei o centro da engrenagem do ponto O1, certo? E aí eu escrevi aqui esta distância R1 e esta outra distância RB1. O que é isso? Então vamos lá. Este RB1 refere-se ao círculo de base 1. Então nós temos aqui, ele está mostrando nesta figura dois círculos. O círculo de base e o círculo primitivo. O círculo de base é onde começa o dente, é onde está o que nós chamamos de pé do dente. Tá? E este outro círculo é o círculo primitivo. O círculo primitivo é onde nós vamos marcar as dimensões principais do engrenamento, da engrenagem, que é o diâmetro primitivo e o raio primitivo. Primitivo porque é esta distância que nós vamos usar para calcular todas as outras distâncias, todas as outras dimensões da engrenagem. É o diâmetro primitivo. Então vamos entender. Nós vamos falar então do círculo de base, o círculo primitivo. Então, o raio do círculo de base, o raio do círculo primitivo eu chamei de R1 e o raio do círculo de base chamou de RB1. Na engrenagem 2, na engrenagem 2 é a mesma coisa. O círculo de base e o círculo externo, que é o círculo primitivo aqui. Então, da mesma forma, o raio do círculo primitivo da engrenagem 2 é R2, o raio do círculo de base da engrenagem 2 é RB2. Certo? Muito bem. O que nos importa aqui? Eu vou traçar esta reta aqui, vou tirar uma tangente ao círculo de base 1 e ao círculo de base 2, certo? Então eu tracei esta tangente. Esta tangente é a tangente ao círculo de base 1 no ponto A e é tangente ao círculo de base 2 no ponto B.
certo? Então eu tracei esta tangente que eu vou chamar de reta AB. E aqui, onde se cruzam, onde encostam as duas engrenagens no diâmetro, no círculo primitivo, eu vou passar uma outra reta aqui. Então eu tenho uma tangente aos dois círculos de base e aqui uma tangente ao círculo primitivo. Muito bem. Este ângulo aqui, né, esse ângulo φ, chama-se ângulo de pressão. E ele é o ângulo de inclinação do dente da engrenagem. Tá? Então, ele é extremamente importante para a fabricação da engrenagem, é este ângulo aqui. Então, o que é principal aqui por enquanto? O raio do círculo de base, o círculo primitivo. O raio primitivo das duas engrenagens e este ângulo. O que mais que a gente tem nesta figura aqui? A distância entre centros, ou seja, O1 é o centro da engrenagem 1, O2 é o centro da engrenagem 2. Esta distância nós vamos chamar de C maiúsculo, certo? Muito bem. Agora vamos imaginar que aqui estão os dentes aqui na circunferência da engrenagem. Então, a primeira definição é sobre passo. Passo, para nós, vai ser a distância entre os dentes, mas não é a distância simplesmente entre um dente e outro. Não, é se eu pegar um ponto num dente e o ponto equivalente a ele no dente seguinte, esta distância é o passo. Essa distância, nesse passo, nós vamos ver depois, a gente chama de passo também, né, nos parafusos, a distância entre um fio de rosca e outro fio de rosca, certo? Então, o passo, na verdade, é a distância que existe entre o dente 1 e o dente 2 quando ele começa a ser feito, certo? Então, aqui, a distância entre dois dentes adjacentes chama-se passo. Eu posso medir o passo no círculo de base, eu posso medir o passo no círculo primitivo, tá? Pessoal, posso medir o passo onde eu quiser. Mas se eu pegar o passo aqui no círculo primitivo, eu vou definir este passo como sendo passo circular. Então, o passo circular, PC, é 2πr sobre n, onde R é o raio primitivo, no caso da engrenagem 1, R1, no caso da engrenagem 2, R2. E N é o número de dentes. Então, para a engrenagem 1, quem é o passo circular? 2πr1 dividido por N1. Para a engrenagem 2, 2πr2 dividido pelo número de dentes de 2, que é N2. Então, esta é a primeira definição, o passo circular. Vamos focar agora no dente. Agora vamos desenhar o dente aqui, vamos perceber quais são as medidas do dente. Então, vamos olhar aqui agora, eu vejo, olha, né, aqui este perfil que eu chamei aqui, até aqui, da cabeça do dente até aqui, é o que eu chamo de evolvente, tá? Então, todos os dentes de engrenagens que a gente fabrica sob norma, tanto dente reto quanto dente helicoidal, tem este desenho, este perfil. Todas as máquinas que fabricam engrenagens fabricam segundo este perfil que se chama evolvente, a não ser que eu queira usar um perfil especial diferente, esse é o perfil que a gente utiliza, certo? Então todo mundo fabrica igual, senão eu teria que fabricar minha engrenagem sempre no mesmo lugar, né? Aí tem um cara do outro lado da rua que fabrica engrenagem, a engrenagem dele não serve na minha máquina porque ele fabrica usando outro perfil. Então não é verdade, todo mundo tem que fabricar sob o mesmo perfil, certo? Então, este é o dente da engrenagem. Este fundo do dente a gente chama de
pé do dente, certo? É onde o dente começa, é o pé do dente. E onde o dente termina é a cabeça, é a altura total do dente. Então, aqui é o pé do dente, a cabeça do dente. Então, se eu passar um círculo aqui no pé do dente, eu vou chamar esse círculo de círculo ou circunferência de pé. Se eu passar um círculo aqui na cabeça do dente, eu vou chamar este círculo de círculo da cabeça ou circunferência de cabeça. Certo? Aqui entre o pé e a cabeça está o que eu chamei de círculo primitivo, certo? Então, este é o círculo primitivo, tá? Então, não é a metade do caminho, hein? Por favor, tá? Não é a metade, não é, do pé até, eu pego a distância do pé do dente até a cabeça do dente, divido por 2 e traço o círculo primitivo. Não é isso, tá? Tem muita medida aqui no meio, ou seja, não é isso, não é metade, tá? Muito bem. O que é o passo que nós chamamos? Olha aqui, ó. Eu peguei um ponto aqui, certo? No dente, e vou até o dente seguinte, tá? Vou até o dente seguinte, no mesmo ponto, esta distância é o passo. Então, o passo circular que a gente viu na figura anterior é esta distância aqui, ó. Eu vou pegar exatamente no círculo primitivo e vou medir esta distância deste ponto, sigo no círculo primitivo até chegar no outro dente, até aqui. Esta distância é o passo circular, medida no círculo primitivo, certo? Então, esse é aquele que a gente definiu no outro slide. Muito bem, vamos ver os outros termos que nós temos aqui. Este aqui é o espaço entre dentes. Esse espaço entre dentes tem que ser o suficiente para caber o outro dente aqui, para um dente girar no outro e ele poder sair, certo? Bom, a largura do dente, se eu pegar daqui no círculo primitivo de novo e medir deste ponto aqui, seguir o círculo primitivo e chegar na extremidade oposta do dente, esta medida é a largura do dente, tá? Então, quem é o passo circular? É a largura do dente mais o espaço entre dentes, certo? Este é o passo circular. Então, a gente tem essas três medidas aqui: o passo, a largura do dente e o espaço entre dentes. Vamos olhar agora aqui. Aqui se chama face do dente. A face do dente é onde o outro dente da outra engrenagem vai encostar. Então, o dente da outra engrenagem vai encostar a face daquele dente na face deste dente. A lateral do dente, abaixo da linha do círculo primitivo, chama-se flanco, tá? Flanco, ok? Esta curvinha aqui tem um nome. Isto aqui é feito desta forma. Ele mostra aqui, na verdade, o que ele está mostrando aqui é que existe uma operação de máquina para fazer isso. Esta operação chama-se adossamento do dente. Por quê? É para fazer esta curvinha aqui, tá? Esta curvinha é para quê? Para reduzir as tensões residuais no pé do dente. Então, se eu descesse isso aqui reto, eu teria uma tensão muito grande acumulada aqui. E aí esse dente teria sua resistência comprometida. Então, a gente faz esta operação aqui de usinagem, que a gente chama adossamento do dente, para reduzir as tensões superficiais, as tensões residuais aqui no dente.
Muito bem, vamos olhar aqui na altura agora. A distância, então, do círculo de pé ao círculo de cabeça, a gente chama de altura total do dente, certo? É o tamanho total do dente, de onde ele começa até onde ele termina. Porém, o outro dente, quando engrenar aqui, ele não vai chegar até aqui. Então, existe uma folga, tá? Existe uma folga. Esta folga que está mostrada aqui é o outro dente, quando engrenar, ele vai parar aqui nessa linha. Ele não vai encostar. Então, esta distância da cabeça do outro dente até o pé deste dente, esta folga que nós chamamos de folga básica. Isto aqui tem que ser calculado, tá? Nós vamos ver o cálculo disso aqui, ok? Esta distância aqui tem que ser calculada. Aí nós vamos chamar desta a diferença entre a altura total e a folga, né? Vai sobrar, se eu diminuir a folga da altura total, esta altura eu vou chamar de altura efetiva, que é a altura efetiva em que um dente penetra na outra engrenagem, certo? Então vamos entender desta forma. A diferença, então, entre a altura total e a altura efetiva é a folga, folga básica, que nós vamos ver já já. Do círculo primitivo até a cabeça do dente, nós vamos chamar que ele chamou de adendo. E a distância do círculo primitivo até o pé do dente é o dedendo, tá? Então, essas são as medidas todas. O que faltou aqui? Faltou a largura do dente. Então, B é a largura do dente aqui, tá certo? E este comprimento L é o comprimento da cabeça do dente, tá? Ou seja, a largura da cabeça do dente, ok? Muito bem. Então, essas são as dimensões principais. Aí nós temos uma diferença em relação às normas. As normas inglesas e americanas, que trabalham em polegada, definem todas essas medidas em polegadas. Então, para os ingleses, americanos, australianos, etc., a medida principal é este passo, né? Este passo aqui do diâmetro primitivo, que é o que nós chamamos de passo circular, ou chamamos de passo diametral, mas é este passo aqui. Então, todas as medidas da engrenagem vão ser calculadas em função do passo, tá? É a mesma coisa que eles usam para parafuso, certo? Depois nós vamos ver parafuso mais para frente, nós vamos ver exatamente que é a mesma forma de medir. Então, todas as engrenagens americanas, tal, que a gente vai pegar, são utilizadas, primeiro estão em polegadas, as medidas todas em polegadas, e né, nós vamos usar sempre o passo, né, o passo circular para fazer os cálculos todos. Na norma que a gente usa nos outros países, que hoje é a norma ISO, né? Nós temos uma NBR para engrenagens aqui no Brasil, cada país tem uma norma, mas nós seguimos o padrão milímetro, né? O padrão do sistema métrico e o sistema internacional. Então, para o padrão do sistema métrico, nós não trabalhamos com o passo. A nossa medida principal para a construção de engrenagens é o que nós chamamos de módulo, tá? Então, a medida dos dentes da engrenagem, a gente usa este termo, módulo. Este módulo é o quê? É o diâmetro sobre o número de dentes, onde D é o diâmetro primitivo. Então, o diâmetro do círculo primitivo é o meu diâmetro D. E N, o número de dentes, certo? Então, esse número é que nós chamamos de módulo. E nós utilizamos este módulo para fazer todos os outros cálculos, para fazer toda a construção da engrenagem. Vamos mudar de figura aqui. A gente volta na mesma figura, agora eu vou escrever o quê?
como é que a gente determina essa distância entre centros, certo? Então, essa distância entre centros, que está mostrada aqui, C, que é essa distância aqui entre os dois, né? Essas duas linhas aqui, né? Essa distância entre centros, C, é m sobre 2, ou seja, é o módulo sobre 2, que multiplica a soma dos dentes da engrenagem 1 com os dentes da engrenagem 2. Então, essa distância é N1 mais N2 multiplicado pelo módulo dividido por 2, certo? Então, essa é a distância das engrenagens. Então, na verdade, essa distância acaba sendo a distância entre os eixos, onde estarão essas engrenagens também. Bom, aqui, então, nós vamos esticar a nossa expressão que a gente tinha visto até aqui, que era o quê? Velocidade tangencial da engrenagem 2, dividido pela velocidade tangencial da engrenagem 1, ou seja, saída e entrada, é igual a N2 sobre N1, que era o quê? Mais ou menos N1, número de dentes da engrenagem 1, sobre o número de dentes da engrenagem 2. Agora, nós vimos que nós podemos associar esse número de dentes com as dimensões da engrenagem, certo? Quem é N1, D1? É o módulo. D1 sobre N1 é o módulo de 1, D2 sobre N2 é o módulo de 2. E aí, a gente vai escrever isso aqui, ó. Só existe acoplamento entre as engrenagens se os módulos forem iguais. Então, para que duas engrenagens acoplem, o módulo da engrenagem 1 tem que ser o módulo da engrenagem 2. Quem é o módulo de 1? D1 sobre N1. Quem é o módulo de 2? D2 sobre N2. Então, a gente vai acabar escrevendo isso aqui, certo? Então, D1 sobre N1 igual a D2 sobre N2. Se eu passar o D2 para baixo, D1 sobre D2 igual a N1 sobre N2. Mas N1 sobre N2 quem é? Opa, é a rotação N2 sobre a rotação N1. É a velocidade angular 2 sobre a velocidade angular 1. E, ao mesmo tempo, quem é D1 sobre D2? Ué, se eu dividir D1 por 2 é o raio 1. Se eu dividir D2 por 2 é o raio 2. Então, R1 sobre R2 é N1 sobre N2, o número de dentes de 1 e 2. Então, eu posso reescrever aquela expressão que nós usamos até a aula passada para o cálculo de engrenamento, que era ômega2 sobre ômega1 igual a rotação 2 sobre a rotação 1, que é igual ao número de dentes de 1 sobre o número de dentes de 2. Agora a gente vai escrever mais, que é igual ao quê? O diâmetro de 1 sobre o diâmetro de 2, que é igual ao raio de 1 sobre o raio de 2. Então, esta expressão agora a gente usa para calcular todas as dimensões das engrenagens que nós estamos usando no nosso engrenamento. No caso do dente reto, dos outros dentes também, só que vai mudar algumas distâncias. Tá certo? Então, essa agora fica a nossa expressão geral, nós vamos usá-la sempre daqui para frente. Aqui, vamos ver a parte do contorno. Então, agora vamos mostrar os engrenamentos aqui. Então, veja, aqui eu tenho de novo meu pinhão, né? Meu pinhão, minha engrenagem 1, minha engrenagem 2. Centro de 1 é O1, centro de 2 é O2. Aqui ele está mostrando um dente do pinhão e os dentes da coroa, os dentes da engrenagem, tá? Muito bem. Agora, o que acontece quando esses dentes encostam um no outro? Então, esta figura é para falar sobre isso, tá? Então, vamos definir aqui algumas coisas a mais. Nós tínhamos definido o quê? Esta linha, que é a linha que passa pelos pontos A e B, né? Tangente aqui, e que nós vamos chamar agora de linha de ação. E aqui a tangente comum, então este ângulo entre a linha de ação e a tangente comum nós chamamos de ângulo, né? Eu falei lá atrás, é o ângulo de pressão, que aqui é o φ, tá? Então, este ângulo aqui é o ângulo de pressão. Agora ele mostra aqui, olha, vamos pegar no pinhão. Aqui é o centro, a engrenagem é o pinhão, engrenagem motora.
tá? Aqui, esta distância, aqui é o círculo primitivo, então é o raio primitivo, tá aqui, R1. Tá? Tá aqui em vermelho, tá aqui em vermelho. Este é o raio primitivo da engrenagem 1, distância que vai do centro até o círculo primitivo, certo? Agora, quem é o adendo? Né? Então, aqui, este aqui é o círculo de pé, onde o dente começa, e este é o círculo de cabeça, onde o dente termina. Tá aqui, ó. Aqui é a cabeça do dente, aqui é o pé do dente. Quem é o adendo? O adendo é esta distância aqui, ó, certo? Daqui do círculo primitivo até o topo do dente. Quem é o dedendo? É daqui até o pé do dente, certo? Então, aqui ele mostrou o círculo de cabeça e o círculo de pé. Então, são os 4 círculos aqui. O círculo de pé, o círculo de base, o círculo primitivo e o círculo de cabeça, certo? Aqui ele mostra também os 4 círculos. Muito bem. Vamos olhar agora estes ângulos. Então, aqui ele definiu, ó, A1, adendo da engrenagem 1, distância do círculo primitivo até o círculo de cabeça. Dedendo, distância do círculo primitivo até o círculo de pé. Tá? A e B são os pontos de tangência. Então, o que acontece agora no contato das engrenagens? Esta engrenagem está girando para cá, este dente está se aproximando aqui. Aqui ele mostrou a superfície deste dente quando está engrenado aqui e a superfície deste dente quando está engrenado aqui. Veja, esses dentes estão em contato aqui no ponto A, por isso que a gente desenhou aquele ponto A, e no ponto B aqui na saída. Então, aqui é quando um dente encosta no outro, tá? Porque a engrenagem está fazendo isso. Aí, este ângulo, tá? Este ângulo, quando encostou aqui, uma engrenagem na outra, eu vou traçar essa linha aqui. Este ângulo com a vertical é o ângulo de aproximação do dente, tá? E quando ele passa daqui, que é a metade do engrenamento, ele começa a desengrenar. Então, aqui ele está engrenando, aqui ele engrenou, agora ele vai desengrenar. Quando ele vai desengrenar, a gente chama de ângulo de afastamento, tá? Então, é o ângulo alfa 1 e beta 1, aproximação e afastamento. Qual é a questão que envolve isto aqui? A questão é que onde existe força é na aproximação, porque o dente da engrenagem 1 está empurrando o dente da engrenagem 2, certo? Então, ele começa a empurrar aqui no ponto A e ele vai desencostar, vai desencostar lá no ponto B. Mas ele está empurrando até determinado ponto, sozinho. Por quê? Quando ele chega em algum ponto aqui, o próximo dente já engrenou também. Tá? Então, o que a gente tem que garantir na engrenagem? Que os dois dentes fiquem em contato o maior tempo possível, certo? Para que a engrenagem tenha o seu melhor aproveitamento. Nós usamos lá na outra aula um cálculo de rendimento da engrenagem, onde a gente usou engrenagem no último exercício, nós usamos engrenagem de dente reto e dente helicoidal. E aí a gente colocou lá um rendimento do dente helicoidal melhor que o rendimento do dente reto. É em função desta questão aqui, tá? Ok? Então, este é o ângulo de aproximação da engrenagem 2, esse é o ângulo de afastamento da engrenagem 2. A soma dos dois ângulos ele chama de ângulo de ação θ2. Este outro ângulo aqui, se eu medir, aqui é o passo, se eu medir este ângulo entre os dois passos, é o ângulo de passo que ele chamou de gama 2, e aqui também eu posso calcular o mesmo, que é o gama 1. Tá certo? Muito bem. Então, aqui é para mostrar como é que engrena. Então, aqui é onde engrena e aqui é onde desengrena. Então, a força está aplicada aqui, né? A engrenagem 1 aplica a força em 2 aqui.
Então, o que acontece? Eu estou empurrando um conjunto aqui, tá? Certo? Então, vamos mais para frente. Quem são essas distâncias, então? Essa tabela traz essas proporções padronizadas de acordo com a AGMA, que é a American Gear Manufacturing Association, né? Associação Americana dos Fabricantes de Engrenagem. Então, esta tabela, né, vai me trazer aqui como é que a gente calcula essas distâncias todas, a partir, neste caso aqui, do módulo. Veja, a tabela original é em função do passo. Eu fiz esta adaptação na tabela, para a gente poder entrar com o módulo aqui, tá? Eu fiz a adaptação da tabela, mas o correto é usar isso, o correto é pegar uma engrenagem que está no padrão métrico, converter as medidas dela para polegada e entrar na tabela aqui por polegada, tá certo? Muito bem. Ele chama aqui de passo grosso o módulo 1 sobre o módulo até 20 e passo fino 1 sobre o módulo maior do que 20. Na verdade, o que é o passo grosso? Menos de 20 dentes na engrenagem, tá? Mais de 20 dentes é o passo fino, e esse passo vai diminuindo conforme eu vou aumentando a quantidade de dentes. Então, aqui, quais são essas medidas que nós vamos determinar? Então, o ângulo de pressão é aquele ângulo de inclinação do dente que eu falei. Depois a gente tem o adendo, que é a medida do diâmetro primitivo, do círculo primitivo até a cabeça do dente, e o dedendo, que é a medida do círculo primitivo até o pé do dente. Esta medida do adendo mais o dedendo é a profundidade total do dente. E a profundidade de trabalho, que é a profundidade efetiva que eu mostrei naquele desenho, tem que ser menor que a profundidade total. Menor quanto? Menor esta folga básica. Tá? A espessura circular do dente, que é a largura do dente, é este valor aqui. Aqui é largura do dente. Aqui, desculpa, aqui não é largura do dente, aqui é largura da engrenagem, essa medida B. Muito bem, então vamos lá. Para um passo grosso, poucos dentes, com ângulo de pressão entre 20 ou 25 graus, pode ser outro valor aqui no meio, pode, depende do fabricante, tá? Então, qual é o adendo do dente? É 1 vezes o módulo. O dedendo é 1,25 o módulo, vezes o módulo. Quem é a profundidade total? É a soma dos dois. 1 mais 1,25, 2,25 multiplicado pelo módulo. Quem é a profundidade de trabalho? Ele coloca aqui que é 2 vezes o módulo. Então, quem é a folga básica? É este valor aqui, a profundidade total, subtrai a profundidade de trabalho. Então, é 2,250 dividido, subtrai 2, dá 0,25 multiplicado pelo módulo. A espessura circular do dente, 1,571 multiplicado pelo módulo. E a largura da engrenagem está entre 9 vezes o módulo a 14 vezes o módulo. Isso vale para os dois tipos de engrenagem. Quando a gente vai olhar para o passo fino, ele vai mudar essas distâncias aqui, o dedendo, a profundidade de trabalho, todas relacionadas à altura, ele vai mudar. Em vez de ser 1,25 multiplicado pelo módulo, é 1,2. E aí vai somar uma distância em polegada aqui, que é mínima. Tá? Então, fica 1,2 multiplicado pelo módulo, mais essa distância de 0,02 polegadas aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, ele vai somar. E aqui ele vai somar, ele soma no adendo, soma no dedendo, né? Ele soma, desculpa, no dedendo, então vai somar na profundidade total e vai somar na folga básica, certo? Então, essas são as medidas da engrenagem. Aqui é um problema que acontece na fabricação e que a gente deve evitar no projeto. Tá? É quando os dentes
não se encontram nos pontos onde estava previsto. Então, vocês estão vendo aqui no desenho deste dente da engrenagem de cima e aqui no desenho deste dente da engrenagem de baixo, tem uma parte aqui achurada, aqui em cinza, e uma parte aqui em cinza. Significa que este ponto A devia estar em contato com o ponto C, mas o ponto C está aqui, ó. Então, não estão encontrando no mesmo lugar, no lugar onde deveria. Então, existe o quê? O que a gente chama de interferência no flanco do dente, tá? Isso vai acabar desgastando a minha engrenagem. Então, a interferência entre dentes tem que ser prevista no projeto, porque senão depois eu vou fabricar isso aqui e vai dar problema na engrenagem mais para frente, tá certo? Então, como é que a gente determina essa interferência, se vai haver ou não interferência? Então, principalmente ocorre a interferência nas engrenagens de poucos dentes, ou seja, o que a gente chamou ali de perfil mais grosso. Então, vamos olhar aqui como é que é. Isto aqui a gente vai fazer uma tabela para a gente entender isso. Então, vamos lá. Então, está aqui. Aqui é o número mínimo de dentes do pinhão e aqui é o número máximo de dentes da engrenagem. Então, de 13 a 17 dentes, a Agma diz que é onde tem a maior possibilidade de haver interferência, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular para estas quantidades, esses números de dentes, qual é o número máximo de dentes da engrenagem. Então, para um pinhão de 13 dentes, o número máximo da engrenagem, de dentes da engrenagem é 16. Para uma engrenagem um pinhão de 14 dentes, a engrenagem só pode ter 26 dentes. Para um pinhão de 15 dentes, a engrenagem só pode ter 45 dentes. Para 16 dentes, 101. E aí 17 já não tem mais restrição. Então, para reduzir a interferência, o ângulo de pressão e o número de dentes do pinhão não deve ser muito pequeno. E o número de dentes da engrenagem não deve ser muito grande. Então, essa é a questão para a gente fazer o cálculo de interferência entre dentes. Essa é a teoria. Nós vamos seguir depois com os exercícios em cima dessa teoria aqui. Aqui vamos falar de materiais de engrenagens. Então, quais são os materiais, os principais materiais? Hoje, né? Nós já fizemos engrenagem de tudo na vida. Começou fazendo de madeira. Depois a gente viu que madeira não servia para grande coisa. Tá? Então, vamos lá. O material principal para a fabricação de engrenagens é o aço. Por quê? Porque ele tem resistência elevada e custo moderado. Tá? Ou seja, não custa muito caro. Significa que eu estou falando aqui de um aço comum, um aço simples. Eu não estou falando de um aço especial, que tenha lá um monte de coisa em cara na sua composição, titânio, essas coisas todas, que acabam encarecendo o aço. Estou falando de um aço carbono, um aço carbono não é um aço também de baixo carbono, um aço carbono bom, e que tenha lá as características que respondem a essas características de resistência. Tá? Então, não é nada que custe muito caro. Quais são as observações que a gente faz? É só pegar o aço, fabricar e pôr para rodar? Não. Eu fabrico essa engrenagem e aí vou fazer o quê? Vou fazer nela um tratamento térmico para melhorar a resistência ao desgaste. Esse tratamento térmico, o tratamento térmico mais comum que vocês já ouviram falar é têmpera. O que é têmpera? Eu vou aquecer o aço até ele ficar vermelho. E aí eu vou resfriar rápido. Vou resfriar num banho de óleo ou em água mesmo. Qual é a diferença de eu resfriar num óleo ou resfriar na água? É o tempo do resfriamento.
Então, resfriar no óleo, ele vai resfriar mais lento do que resfriar na água. E qual é o efeito prático disso? Deste tempo de resfriamento depende a camada de têmpera que eu fiz. Então, na verdade, esse tratamento térmico têmpera é um tratamento térmico para melhorar a resistência externa da engrenagem, que é onde se dá o desgaste. Então, eu vou melhorar a resistência ao desgaste da engrenagem usando essa têmpera. Então, a gente tem que fazer um tratamento térmico na engrenagem, tá certo? A gente usa essas engrenagens para praticamente todas as aplicações que a gente precisa. Só quando isso vai ficar muito pesado, né, tiver outros problemas, é que a gente vai mudar. Muito bem, antes das engrenagens de aço, nós fazíamos engrenagens de ferro fundido, mas a gente faz até hoje. Qual é a vantagem na engrenagem de ferro fundido? Ela é mais barata. É mais barata que fazer engrenagem de aço. E a segunda vantagem? Ela é silenciosa. Por quê? Porque as propriedades do ferro fundido são diferentes das propriedades do aço. A gente diz que ele é mais suave em relação ao aço. Essa suavidade acaba refletindo no quê? No ruído que essas engrenagens fazem no momento do engrenamento. Então a gente diminui o ruído, fica mais silencioso, tá certo? A gente usa mais essas engrenagens de ferro fundido nas coroas para pinhões de aço. Então vou fazer lá minha engrenagem. O pinhão é de aço, mas eu quero reduzir o ruído, por exemplo. Então eu vou fazer a minha coroa de ferro fundido. Aí eu diminuo o ruído, ela fica mais silenciosa, tá? Quando eu quero usar uma liga não ferrosa, qual é o caso aqui? Alumínio, bronze, né, essas coisas aí. Então, é para evitar a corrosão. Então, aqui nós estamos num ambiente marítimo, né, onde a corrosão é elevada. A corrosão é uma reação química, né, uma reação química onde o oxigênio retira as partículas de metal do metal. Então, para evitar a corrosão, a gente vai usar as ligas não ferrosas, certo? Ou quando a gente precisa de engrenagens, redutores com velocidades muito grandes, principalmente os redutores de coroa e sem fim, onde a gente tem normalmente uma velocidade de entrada muito grande para uma velocidade baixa de saída, é um coroa sem fim, usando só duas engrenagens. Então a gente vai usar liga não ferrosa para fabricar essas engrenagens aqui, para eles poderem trabalhar com velocidades maiores. Tá? Então aqui neste caso, por exemplo, ele fala aqui de coroa de bronze e sem fim de aço endurecido. Então eu pego um sem fim falso de aço, vou fazer o tratamento térmico para endurecer, certo? Para endurecer, não é só a têmpera, é um pouco mais de coisa aqui para endurecer. E aí eu tenho que fazer a coroa de um material macio, tá? Então vou fazer a coroa de um material macio. E aí eu vou fazer a coroa de bronze, tá certo? Então é o caso típico de uma liga não ferrosa. E a gente usa hoje muito, né? Na indústria automobilística usa bastante, né? E também a eletroeletrônica, todas essas coisas que a gente compra aí. Hoje tem um monte de engrenagem de plástico, né? Um monte de coisa que a gente compra. Então, são os polímeros. São as engrenagens, é o material usado para carregamentos leves e ele tem que ser silencioso, certo? Uma das vantagens do polímero é que alguns polímeros, todos eles do tipo do Teflon, por exemplo, eles são autolubrificantes. Não é que são autolubrificantes, não é que ele está soltando um óleo o tempo todo, é que a sua característica de atrito, de fricção, é reduzida pela própria composição do polímero. Então ele pode trabalhar a seco, não precisa lubrificar, não precisa de nada, ao contrário das engrenagens de aço, hein? Tem que trabalhar lubrificado o tempo todo, senão ninguém aguenta ficar perto por causa do barulho. Tá? Essas outras aqui trabalham em banho de óleo o tempo todo. Aqui você não precisa lubrificar, então você ganha alguma coisa
a mais aqui por causa disso, certo? Os modos de falha nas engrenagens. Como é que uma engrenagem falha? Então, o que é principal na falha da engrenagem? Então, a principal vai ser a fadiga de alto ciclo. Por quê? Então, fadiga é o quê? É usar o material muito no intervalo de tempo pequeno. Vamos pensar numa engrenagem, num engrenamento aqui, onde a minha engrenagem de entrada, o meu pinhão, está trabalhando com 1.200 rotações por minuto, 1.200 RPM. Significa que se eu pegar um dente nessa engrenagem e pegar um dente na coroa, este dente do pinhão vai encostar num dente da engrenagem da coroa 1.200 vezes por minuto, certo? Cada rotação que ele dá, ele encosta no dente. Então, ele vai encostar 1.200 vezes por minuto nos dentes da outra engrenagem. Só que ele não está encostando só, ele está fazendo força. Então, toda vez que ele encosta, ele está fazendo uma força no dente da outra engrenagem. E aí, pelo princípio da ação e reação, ele recebe essa força contrária. Então, ele está recebendo uma força contrária 1.200 vezes por minuto, certo? Então, isto aqui leva ao que a gente chama de fadiga de alto ciclo. Normalmente, a gente projeta alguma peça para uma fadiga de vida infinita, que a gente fala, é 1 milhão de ciclos. Porém, tem muita coisa que não chega a 1 milhão de ciclos, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente faz um ensaio, né, para saber quanto tempo que essa peça vai durar, quanto tempo que essa engrenagem vai durar, para saber qual é o número de ciclos que ela vai suportar, tá? Então, esta é a principal falha de engrenagens, é a fadiga de alto ciclo que vai enfraquecendo o material do dente, certo? Então, a causa é flexão repetitiva pelo único sentido de giro, porque o dente gira num sentido só, então é sempre a mesma face que recebe essa força. A outra face não vai acontecer nada, né? Se desse para fabricar uma face de um material, outra face de outro, seria o indicado, né? Mas não dá, aí fica muito caro. Mas, além disso, existe a fadiga de baixo ciclo. Então, lembra que eu falei que lá no pé do dente a gente faz aquela usinagemzinha ali para retirar a concentração de tensões. Mas sempre vai ficar uma concentração de tensões. Então, esta concentração de tensões na raiz do dente vai gerar o que a gente chama de fadiga de baixo ciclo. Ou seja, mesmo que ele não seja muito usado, que o ciclo dele não seja muito elevado, ele pode ter uma fadiga. E aí uma fadiga que não é pela flexão repetitiva, ela pela concentração de tensões. Então, cada vez que encosta um dente no outro, ou que o dente está fazendo força um no outro, eu tenho as tensões. Mesmo depois que desencosta, essas tensões permanecem, porque eu não tenho como aliviar essas tensões. Se eu não tenho como aliviar essas tensões, então o conjunto fica tensionado o tempo todo, o que vai facilitar, por exemplo, a quebra do dente, né, uma fratura por fadiga, tá? Muito bem. Outra causa, o desgaste superficial. De novo, aqui quem sofre mais? É o pinhão, porque o pinhão tem o menor número de dentes. Se ele tem o menor número de dentes, o número vai trabalhar mais vezes por minuto, né? Então, é ele que vai sofrer os maiores esforços. O esforço da força entre os dentes gera tensões cisalhantes. Essas tensões são cíclicas, acabamos de falar, né? E são muito grandes no pinhão. Então, o pinhão tem um desgaste superficial muito grande, tá? Por isso, usar sempre um material de mais baixo desgaste no pinhão do que na engrenagem. Depois, a gente tem o desgaste adesivo e abrasivo. Esse se deve à falta de lubrificação ou variações na rotação, né? Porque esse aqui é típico do atrito entre os dentes. Ele não é da força, não desgaste pela força, mas ele é pelo atrito. Então, para reduzir, eu tenho que ter lubrificação.
Se eu tiver uma lubrificação ruim, eu não reduzo esta possibilidade de desgaste. Aí nós temos a deformação elástica induzida, essa se deve à baixa rigidez do sistema. Isso aqui é uma questão de material. A gente faz esse cálculo e pode ver se o material vai ter a rigidez mínima que eu preciso. Se não, a gente escolhe um material melhor. Tá? Então, essa deformação elástica, vocês estão vendo aí o diagrama do aço, já sabem o que é regime elástico e regime plástico. Então, eu tenho uma deformação elástica, ou seja, toda vez que os dentes entram em contato, eles se deformam. Depois que deformou, ele volta ao que era. Então, se essa deformação elástica for muito grande, é questão de baixa rigidez do sistema e eu posso danificar o dente. E a fratura frágil? A fratura frágil, ela é sempre por sobrecarga externa. Então, é alguma coisa fora do sistema. Não é um problema nada desses aqui da engrenagem, da fabricação e tal. É alguma coisa que aconteceu fora do sistema que gerou esta fratura. Então, esses são os problemas que podem acontecer com as engrenagens. No projeto, a gente tem que prever tudo isso. Para isso, a gente tem esses valores todos tabelados, para a gente escolher o melhor material.